Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho de Leiria. Leiria, cidade que é também capital de distrito e, por isso, centro administrativo, económico e cultural da região. Situa-se no centro do país e, dado essa localização, funciona como ponte entre o norte, o sul, o oeste e o oeste de Portugal. Leiria tem registado nos últimos anos um relevante crescimento económico, com tudo o que isso traz de positivo e também alguns problemas para a gestão e a administração da cidade e do próprio concelho. Sobre estas questões vamos poder falar daqui a pouco com os meus convidados. Nós convidamos para este debate todos os partidos com a representação na Assembleia Municipal. Desde já agradeço a presença de todos quantos estão aqui. E começo por apresentar Gonçalo Lopes, candidato pelo PS e atual presidente da Câmara de Leiria. Ao seu lado temos José Peixoto, da coligação que junta Bloco de Esquerda, Livre e PAN. E do meu lado esquerdo temos Sofia Carreira, candidata pelo PST, Paulo Ventura, do Iniciativa Liberal e Luís Paulo Fernandes, do Chega. Feitas as apresentações, vamos começar aqui a falar sobre questões que preocupam realmente a população de Leiria. E há muitas, há várias, e eu começava por uma que tem sido referência recente e que tem a ver com o relatório de segurança anual de segurança interna e que fala das questões de segurança do concelho. Julgo que as questões de segurança são transversais com preocupação à população de todo o concelho, em particular, talvez, à cidade de Leiria. E esses dados indicam que, embora a criminalidade possa ter baixado ligeiramente, há tipos de crimes referenciados que tiveram um aumento substancial, nomeadamente roubos na via pública, 21%, roubos por esticão, 21%, roubo a residências subiu 6,5% e casos de violência doméstica. Pergunto ao atual Presidente da Câmara como é que interpreta estes números, como é que se justificam estes números e, considerando que governa a Câmara e pretende continuar a fazê-lo, que propostas tem para encontrar soluções para esta questão? Bom dia a todos, cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento também a audiência do programa. A questão da segurança hoje é efetivamente uma das principais preocupações dos leirienses, a par da saúde, esses estão no topo das nossas prioridades, por isso é que são as nossas principais medidas em termos de intervenção do próximo mandato, mas temos também já muito trabalho feito nesta área. Quando no topo das preocupações dos leirienses estão preocupações que são da responsabilidade do Governo, é um sinal que muitas daquilo que é a competência da Câmara está efetivamente salvaguarda. Nem todos os concelhos são assim. Existem hoje problemas que ultrapassam a questão da segurança e da saúde em alguns concelhos do país, onde existe um atraso naquilo que é o desenvolvimento daquilo que é as atividades do próprio município. E por isso... Eu comecei por lhe perguntar como é que justificava estes números. Sim, como é que surge o aumento deste tipo de crimes em Leiria? A justificação compete às forças de segurança explicá-los melhor do que eu, não é? Nós temos uma evidência... E não procura saber essas questões junto da população? Nós temos uma evidência, há um crescimento evidente na questão da violência doméstica, que é transversal a todo o país, tem a ver com motivações muito particulares daquilo que é o contexto social atual, em virtude daquilo que foi também a evolução da pandemia. Há um crescimento populacional generalizado. O efeito de criminalidade em Leiria é um efeito também de criminalidade importada, porque não é feita por pessoas, muitas delas que residem cá, muitas deslocam-se de outros concelhos fora até da nossa região, para fazer assaltos e provocar alguns dos crimes que são mencionados, e isso é algo muito difícil de conseguir identificar a sua origem. No entanto, quando falamos de segurança, temos a plena noção que todo o trabalho que é feito pelos municípios, se não tivermos uma estratégia nesta área bastante contundente, pode pôr em causa tudo aquilo que é o trabalho desenvolvido por toda uma comunidade. Nós vivemos
E que pontos fundamentais são definidos por essa estratégia? Nós temos um investimento em câmaras de videovigilância, fomos dos primeiros municípios do país a investir, queremos ampliá-la para 109 câmaras de videovigilância no concelho, estamos a estendê-las a pontos críticos que até há pouco tempo não eram tão necessários, como escolas, e estamos a reforçar o investimento dos meios das forças de segurança, em virtude daquilo que também é algum desinvestimento do Estado ao longo dos anos nas forças de segurança. Isso implica um reforço não só de viaturas, mas também de condições de funcionamento das forças de segurança, seja os quartéis da GNR, seja as esquadras da PSP. Esse é um esforço que o município faz fora daquilo que é a sua competência, em virtude daquilo que tem sido a falência do Estado nesta área da segurança. E, portanto, câmaras de videovigilância, reforço de meios. Criámos muito recentemente um regulamento de apoio ao comércio, que chamamos de comércio seguro, em virtude de assaltos a alguns estabelecimentos comerciais, onde estamos a apoiar os comerciantes a investir no reforço de alarmes, videovigilância, algumas portas que possam ser mais reforçadas para evitar arrombamentos ou vandalismo, com um montante total de 100 mil euros, que teve uma taxa de adesão extraordinária, portanto. E, para além disso, estamos a desenvolver um processo de construção de polícia municipal, uma vez que achamos que este reforço da proximidade pode ser colmatado. O papel da polícia municipal será mais do ponto de vista dissuasor? Sim, será dissuasor. Agora, há situações de trânsito, há a questão de patrulhamento de proximidade, que deverá ser garantido também com a polícia municipal. Este processo está desde março do ano passado a aguardar parecer e autorização do Governo. Já falei várias vezes com membros do Governo sobre a importância de despachar não só este caso e outros que têm sido abordados e necessários para a nossa região, em particular para o Concelho de Leiria, e achamos que esse deverá ser no próximo mandato, de facto, um fator de transformação na área da segurança, não só porque implica um investimento extremamente elevado no recrutamento de recursos humanos muito específicos nesta área, cuja sua formação é bastante demorada, e, portanto, quanto mais tarde o Governo decidir, mais tarde conseguimos constituir esse braço de segurança do município de Leiria. Vamos avançar para os outros candidatos. Pergunto, Sofia Carrara, se estas iniciativas que o PS já teve e que procura continuar a desenvolver são suficientes, ou, no entender do PST, há mais e diferente para fazer no que diz respeito à segurança? Antes de mais, obrigada pelo convite, cumprimento todos os colegas do painel e quem nos acompanha. Muito honestamente, eu acho que há mais a fazer, sendo certo que a segurança, como dizia o Dr. Gonçalo Lopes, é uma responsabilidade do Governo, sabemos isso, mas também sabemos a função e a missão de quem está no poder local. Porque é ao poder local que chegam mais diretamente as queixas, a proximidade e as apreensões das pessoas. Infelizmente, o que enfrentamos não são percepções, são questões muito concretas e muito preocupantes, e o que eu sinto é que se houve de facto um desinvestimento do Estado em segurança, houve também uma tranquilidade muito grande da governação, porque o senhor Presidente disse recentemente que desde 2009 Leiria perdeu 100 efetivos na Polícia de Segurança Pública. Um autarca que acompanha e porque trabalha de perto com os comandos e porque trabalha de perto com quem lidera estes processos, que tem esta noção clara deste desinvestimento, tem a missão e a obrigação de o denunciar. E acha que a Polícia Municipal vai, de alguma maneira, minimizar este Eu penso que o argumento da Polícia Municipal é um falso argumento. Sabemos bem a função que a Polícia Municipal vai ter e não vai ser nesta área do crime, não vai ser nesta área que preocupa efetivamente os portugueses, os leirienses, peço desculpa, vai ter uma função muito mais de trânsito, de multas, pronto, essa é a função essencial da Polícia Municipal e, portanto, vai estar longe de ser um apoio para ultrapassar esta condição. A questão das câmaras de videovigilância implica um investimento muito significativo por parte dos municípios. A verdade é que muitas delas ainda não estão
a funcionar e não havendo efetivos para estar na rua, também não há efetivos para acompanhar o trabalho das câmaras. Portanto, acaba por ser um investimento que não então tem a única solução por parte do poder local é pressionar o poder central? Eu acho que tem que ter uma atitude muito forte e tem que ter apoio. Não é possível tomar e tem que ter apoio e tem que ter medidas de apoio, naturalmente. Tem que ter medidas de apoio nesta fase em que estamos num período tão frágil da segurança em Leiria. Tem que investir, de facto, em equipamentos e veículos. Vou-lhe dar uma hipótese, uma questão. Instalações. Há anos que se fala da mudança da GNR, das instalações onde estão. A Polícia de Segurança Pública não está, no nosso entender, e numa perspectiva de estratégia de intervenção de defesa mais imediata, não está no melhor local da cidade. A acessibilidade tem as condições que tem, portanto eu acho que devemos de pugnar pela rápida deslocalização destas duas forças de segurança para um local diferente, e nós defendemos a criação de uma esquadra de proximidade. Eu acho que os leirienses têm que sentir essa proximidade da polícia para terem alguma tranquilidade no seu dia-a-dia. Nós sabemos que hoje há muitos leirienses que faziam o pólis a partir das 10, 11 da noite na sua rotina desportiva e de lazer, e que já muitos deles não fazem porque têm alguns receios de andar na rua, e isso, de facto, com a proximidade da polícia, com uma polícia de uma esquadra de proximidade, não iria resolver tudo, naturalmente. Isto vai ser um processo construtivo, mas pelo menos seria mais uma etapa conseguida. Paulo Ventura, aí, relativamente a esta questão de segurança, também acha que a população precisa de um policiamento de maior proximidade, ou tem outra proposta? Antes de mais, cumprimentar a todos os presentes, agradecer pelo convite para esta entrevista e cumprimentar também as pessoas que nos estão a ver. Sim, esse é o nosso entendimento. Nós temos vindo a defender a necessidade de um policiamento de proximidade. A Leiria é um dos motores económicos do país, mas é um anão político naquilo que diz respeito à presença do Estado Central e às condições que nos dá em termos quer da segurança, quer da saúde, que devem ser asseguradas essencialmente pelo Estado Central. E depois os municípios vêm-se obrigados a comatar dificuldades que deveriam ser necessidades básicas asseguradas pelo Estado Central. Nós queremos, acima de tudo, uma maior presença em termos daquilo que é efetivos para as nossas forças de segurança, quer da PSP, quer da GNR. Não havendo reforços efetivos, temos aqui como é que pode chegar mais perto de auxiliar a população em termos de lhe garantir segurança? Ou pelo menos sentir-se mais segura? Nós temos uma expectativa para perceber realmente qual será a missão da Polícia Municipal. Isto porque a Polícia Municipal normalmente é uma polícia administrativa, de cumprimento de regulamentos, não tem uma função criminal muito robusta, e temos realmente algumas dificuldades em perceber que realmente será uma solução. A videovigilância é algo que realmente permite a investigação futura dos crimes já ocorridos, mas não estamos em querer que faça a prevenção da criminalidade e que as pessoas se abstenham de a fazer por essa razão. Por isso, tentar identificar o foco da criminalidade para depois, a partir daí, eventualmente criar a solução. Nós temos estado presentes nos Conselhos Municipais da Segurança, é algo que nós fazemos questão também de fazer propostas ao Executivo nessa área. Vimos com muita atenção os dados da criminalidade que continuam a subir no Conselho, mas lá está, aqui neste aspecto nós temos de ser mais exigentes com o Estado Central do que estamos a ser. Não vejo outro caminho. A partir do momento que os municípios se começam a substituir ao Estado Central, é meio caminho andado para o Estado Central se demitir das suas obrigações de providenciar aos municípios a cabal resposta às necessidades dos municípios. Vamos passar ao José Peixoto, que já estamos aqui numa conversa paralela. Perguntava-lhe, José Peixoto, que está aqui pela coligação que juntou o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN, como é que vê esta questão da segurança e que soluções encontra possíveis para garantir alguma paz à população de Leiria? Pronto, eu queria cumprimentar os meus colegas de painel, queria cumprimentar os espectadores em casa. Eu, contrariamente ao que começou, não vejo
não vejo uma subida e uma gravidade tão grande nas Questiona questões da estes segurança. números? Não questiono nada. Eu faço-vos uma pergunta. Quando falam das questões de segurança no Concelho de Leiria, têm em conta as freguesias? Ou será que a segurança de Leiria é só no centro da cidade? Quero saber que tipo de crimes há, por exemplo, na Caranguejeira, nas freguesias. O E índice que tipo de crimes é que há? Não faço a mínima ideia. Eu estou a fazer uma pergunta porque de facto... Mas como candidato à presidência da Câmara... Eu não tenho a ideia. Não tenho a ideia. A criminalidade não é uma questão pertinente. É, claro que é. Que tipo de criminalidade, pergunto-lhe eu, é a criminalidade ambiental? Mas eu é que lhe pergunto isso. Não, é a criminalidade ambiental, por exemplo, não se fala nisso. Aqui fala-se em criminalidade violenta. A criminalidade violenta aqui no distrito e no país todo vem dentro das famílias. É a violência doméstica. E aí não há câmara de vigilância, não há medidas paliativas, a não ser tentar minorar os efeitos desse tipo de criminalidade, da violência doméstica, que principalmente atinge as mulheres, não é? E acompanhamento social para essas questões? Sim. Isso não é uma coisa fácil de resolver em 5 minutos. Em questão de presença das forças de segurança, estou de acordo com todos o que disseram, que de facto tem que se pressionar o Poder Central, tem que se ter mais polícias e principalmente com melhores salários e melhor equipados. Por exemplo, estar a fazer a vigilância dos nossos cursos de água, se eles não tiverem viaturas para poderem fazer aquilo em condições, não fazem. Portanto, a fiscalização não é feita. E isso é um tipo de criminalidade que já existe há muitos anos no Distrito de Leiria, que existe há muitos anos neste Concelho e que até agora não tem sido resolvido. Então, mas que não vou deixá-lo de terminar sem que nos faça propostas nesses sentidos. Levantou uma série de questões e identificou uma série de problemas relativamente a diferentes tipos de criminalidade. O que é que a coligação propõe para, em relação a cada um, haver pelo menos um caminho Por exemplo, que vá ao encontro da solução? Por exemplo, no caso da violência doméstica, como é principalmente exercida sobre mulheres, gostávamos de ter uma casa de apoio para as mulheres quando são vítimas de criminalidade. Em relação à fiscalização dos nossos cursos de água, é aumentar o número de efetivos que a fazem e poderá aí a Polícia Municipal ter bastante importância nesse tipo de ações. Porque não estou a ver a Polícia Municipal no crime violento a ter alguma utilidade, que não tem. Aí é mesmo fazer força sobre o Poder Central para termos mais efetivos tanto na GNR como na PSP. E vamos concluir aqui esta questão das soluções ou das eventuais soluções para o problema de insegurança em Leiria com Luís Paulo Fernandes do Chega e as propostas que o partido tem para esta questão. Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o convite e cumprimento os restantes convidados, cumprimento também os telespectadores. Para além das propostas, a boa identificação, o bom diagnóstico passa pela solução. Nós, desde o início do mandato, pós-pandemia, nós fomos alertando na Assembleia Municipal, enquanto deputado municipal também, que este seria o principal problema e o que se veio a verificar. Quando alertávamos, éramos acusados de populistas, extremistas, radicais, fazíamos uma tempestade num copo d'água. O que é certo é que neste momento este é o primeiro ponto e a nossa primeira prioridade em programa eleitoral. Em segurança. A segurança não existe em Leiria. É um caos e os leirienses estão intranquilos e nada serenos, porque efetivamente o que temíamos constata-se. Estamos a falar da cidade, estamos a falar do Concelho, estamos a falar de alguns pontos da cidade, estamos a falar da cidade, da sua generalidade. Estamos a falar... O que é que já identificou? O que estamos a falar principalmente é a cidade. Toda? Principalmente da cidade, sim. Ou há em alguns pontos? Da cidade. Foi feito um investimento grande na videovigilância por este Executivo. É verdade, só que não resulta. Não resultou. É preciso, foi um investimento que tinha que ser feito. Agora, a montante, tudo o que se devia ter prevenido, não se fez. E nós alertámos
que não havia controle da parte do Executivo, da parte das juntas de freguesia, e dou um exemplo, nos atestados de residência, não houve um controle de quem chegava, e isto não se pode imputar ao Poder Central. Isto também é da competência das juntas de freguesia. Mas o controle de quem chegava, em que sentido? Saber quem são e para onde é que vão? Sim, esse controle tem que ser feito pelas autoridades locais. Mas saber quem são, de que forma? O que é que isso tem a ver com o... Tem muito a ver. Nós não nos podemos desculpar com o Estado Central, com tudo. Com tudo. No caso da segurança, é o Estado Central, ao MAI, a Administração Interna, que compete o número de efetivos. Agora, compete às juntas de freguesia uma boa fiscalização, uma cautela enorme nos atestados de residência. Essa será uma das primeiras medidas... Mas quando fala em cautela, eu pedi-lhe para especificar. E vou especificar. Essa o que é uma cautela? Uma das principais medidas que nós vamos orientar os nossos candidatos a Presidente de Junta e nossos Presidentes de Junta, e enquanto Presidente da Câmara Municipal, é que efetivamente haja um rigor, haja um controle do número de pessoas que vão estar numa morada. Porque pode não ter capacidade nem condições mínimas de habitabilidade e podemos estar a promover as tais pessoas que vêm fazer o roubo posticão, e identificou bem no relatório de segurança. Porque as pessoas, se estão aqui de passagem ou se estão há alguns meses para conseguir um visto ou para conseguir uma nacionalidade, claro que se não tiverem condições de trabalho, só tem uma hipótese, é cometer crime. É fazer crime posticão para conseguirem comer, e isto não dá. Isto não vem de encontro às necessidades de emprego. Está a colar a questão da criminalidade à imigração. Eu pergunto-lhe se há dados específicos em Leiria que colhem as duas questões. Este aumento de criminalidade resulta da imigração? Mas não há dados sobre isso. Não há dúvidas. Os dados, qualquer leiriense o entende. Qualquer pessoa que não esteja ocupada, ou tem que estar a pedir uma moeda, ou tem que estar a assaltar posticão. Os dados estão no relatório. E eu vou passar aqui ao atual Presidente para perceber se tem ideia que isto se passe desta forma. Só dizer aqui duas coisas. Ouvi com muita atenção todas as intervenções. Acho que somos unânimes que há necessidade de intervir junto do Governo para reforçar os meios. Eu já estou noutro campeonato, já passei para outro Estado. Estou num Estado em que eu sou um autarca protetor, estou cá para defender as pessoas, isso no nível das prioridades, daquilo que eu sinto que é necessário investir nos próximos anos, se for a saúde e a segurança, é aí que vou colocar, porque tenho contas certas, aquilo que é a necessidade de reforço da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, quando dizem que as câmaras de videovigilância não são eficazes, elas já produziram efeitos pós-crime, não tanto na questão da prevenção, mas pós-crime já identificámos muitos assaltos e criminosos e foram fundamentais na estratégia da polícia. Por outro lado, há aqui uma questão que é muito importante referir. Leiria, nos últimos anos, cresceu entre 7% a 10% da população. Pronto, não temos dados concretos, porque os últimos censos já foram há bastante anos, mas é evidente que há um crescimento populacional. E há um retrocesso... Resultante de imigração ou de aumento do número da natalidade? Sim, eu já vou falar sobre a imigração. Há um retrocesso muito grande da parte das forças de segurança. Esse é o grande problema. E vai fazer 308 debates e vai chegar à conclusão que todos pedem a mesma coisa. Bem, se todos pedem a mesma coisa, significa que os meios não têm que duplicar ou triplicar no país. Vai ser impossível o Estado dar resposta nos próximos 4 anos, com tanta solicitação e tanta necessidade, ou há meios tecnológicos, ou há envolvimento das câmaras, ou quem não investir vai ter dificuldades. Depois, muita da criminalidade que acontece em Leiria é uma criminalidade que vem fora do Concelho de Leiria. Já disse isso na primeira intervenção. E, portanto, tenho a plena consciência de todos os assaltos que há nas lojas, são pessoas que saem da autoestrada, vêm a Leiria, saem. Houve o último caso que veio a Leiria e no mesmo dia foi a Aveiro. Criminalidade muito organizada que não está sediada em Leiria. E, portanto, muitas das pessoas que estão felizmente em Leiria hoje a viver, quer portugueses, quer estrangeiros, estão a trabalhar, porque somos de facto um setor, o nosso setor económico absorve a mão de obra e, portanto, não temos pessoas a quem não seja atribuído uma tarefa e um trabalho. Hoje, os principais, quando perguntar aos empresários de Leiria a importância que tem a mão de obra no seu desenvolvimento da sua atividade, é unânime. E, portanto, nós, felizmente, não estou a dizer no resto do país, nós hoje temos uma grande capacidade de criar emprego e estamos numa situação de pleno emprego.
pode não vir a ser assim nos próximos tempos. Essa é a grande questão. Antecipar problemas, tendências futuras é a nossa missão. E queria deixar... Só para encerrar aqui a questão. Só para dizer que acho que ainda bem que estamos todos de acordo que a segurança deverá ser uma aposta futura. Claro que há uns que reforçam mais a importância do Estado na sua intervenção. Como já disse, eu estou muito consciente de que o Estado não vai ter capacidade de resposta nem aqui nem na saúde, porque está em falência, está em queda. E já vamos falar desta questão da saúde e se um autarca não tiver essas preocupações, não vai conseguir. Mas queria ouvir, só para concluir, Luís Paulo Fernandes, esta questão da segurança, mas para concluir rapidamente, muito rápido, senão não conseguimos falar mais nada a não ser de segurança. O Estado falha na segurança e estamos perante insegurança interna. Não só em Leiria, mas principalmente Leiria é um exemplo. Porque as aposentações do efetivo, aposentações, passar à reforma, as promoções levou a que a esquadra, mesmo aqui ao lado, a esquadra central e até distrital, encerrasse. Há poucos dias, a esquadra de Marrazes encerrou. Ontem tinha só um homem na esquadra. Portanto, nós estamos num caos. Nós estamos à beira de um caos. E eu desafio também os restantes candidatos, nós temos que nos unir junto do Poder Central e dizer, não pode. Podem acontecer mesmo tragédias e desgraças para as esquadras encerrarem. Não há nenhum comandante que consiga. Este é um ponto. O Estado Central Mas, Luís Paulo, tu és deputado juntamente com a Sofia, tem essa capacidade de intervir na Assembleia da República. Façam-no com veemência, porque eu estarei ao vosso lado. Faço com veemência e convido, como tenho convidado, a que nós temos que reclamar junto do Estado Central, não podem fechar as únicas duas esquadras. O que se prevê é que a esquadra de Marrazes, a cerca de 1 km, encerre depois das eleições. É isto que as pessoas temem. Mas, dizer o seguinte, a Polícia Municipal é importante, mas também é muito importante que o regulamento não seja só a caça à multa, que seja mesmo a proximidade junto das lojas, junto dos comerciantes, que seja uma polícia de proximidade. Dizer também o seguinte, nós tínhamos alertado para esta situação e não tenho dúvidas nenhumas que se as pessoas não estiverem ocupadas, vamos a um parque, vimos daqui, temos 5, 6 arrumadores. Volto a dizer, as pessoas não estão ocupadas, as pessoas estão na cidade e cometem crimes porque não têm emprego, porque entraram na cidade sem controle, assim como no país. Muito obrigado. Bom, vamos avançar. Eu só queria dizer uma questão. Tem que ser muito breve. Muito breve. É realmente mas tem que dar aqui um minutinho. A questão da antecipação. A antecipação que falava o Dr. Gonçalo Lopes não parece que tenha existido, não é? Porque se a antecipação seria ter feito ao longo de 16 anos o alerta exigido junto do Poder Central, e a maior parte das vezes o Governo foi socialista, Dr. Gonçalo, de que estamos a perder efetivos. E isto é uma situação muito concreta. E digo-lhe mais... Estamos a voltar ao início, que é pressionar o Governo Não, porque fomos desafiados enquanto deputados a agir. Já falamos sobre isso. E eu questiono o que é que os deputados eleitos pelo Partido Socialista também fizeram para antecipar toda esta questão. Vamos também falar das questões. É importante esclarecer isto. É importante. Existem dados. Então, dados... Existe um Conselho Municipal da Segurança. Onde o Will vai e muitas vezes os outros partidos não vão. Onde nós estamos presentes. Exato. E o Chega e o PSD não comparecem. Exatamente, é importante dizer isso também. Quando chega a altura de mostrar preocupação pública, quando chega a altura de eleições, aparecem todos. Quando chega a altura de fazer o trabalho e de apresentar propostas nos Conselhos Municipais do Ambiente, aparece o Executivo e aparece a Iniciativa Liberal. O que vos posso dizer é o seguinte, na área de intervenção da PSP, a criminalidade geral aumentou 5,6% entre 2021 e 2025. A criminalidade grave, violenta e grave, aumentou 89% no espaço de um ano. Já falamos sobre isso, eu comecei por dar esses dados, mas que foram apresentados pela Zona de Intervenção da PSP. Na Zona de Intervenção da GNR, a criminalidade geral até diminuiu, ou seja, nas áreas de intervenção dos freguesias. Mais uma vez, isto é uma questão de prioridades. Eu não consigo entender que durante muitos anos tenha sido investimento feito noutras áreas, como a TAP, e outras prioridades dos governos, e depois não haja dinheiro para as funções essenciais do Estado, nomeadamente a saúde e a segurança. Por isso não podem dizer que o Estado não chega a todo lado, porque é uma questão de prioridades. Quando se mete dinheiro na TAP, não há dinheiro para a segurança e não há dinheiro para a saúde. E precisamente, vamos
pegar aqui nesta ideia lançada pela Iniciativa Liberal para falar das questões da saúde. Os dados que eu consegui apurar falavam de cerca de 50 mil utentes sem médico de família no Conselho. Não sei se estes dados já têm algum tempo, não sei se entretanto foram alterados, é possível. Esta questão da saúde e da falta de médicos de família é nacional, praticamente, não é? Mas as autarquias podem, de alguma forma, ter um papel promovendo incentivos para fixar, para atrair médicos para os seus concelhos. O que é que tem feito e o que é que pretende continuar a fazer? Sim, eu concordo com aquilo que o Paulo da Iniciativa Liberal disse. Efetivamente há um nível de prioridade no país que depois falha nos serviços essenciais e a segurança e a saúde hoje está no topo das prioridades dos autarcas quando não são das suas competências diretas, porque de facto há uma falência do Estado e aqui não estou a ver que se é o partido A ou B. Eu vou ser eleito Presidente de Câmara e não tenho associado, felizmente, qualquer partido sobre mim, porque tenho a minha liberdade e a minha consciência, por isso tantos larienses dão um apoio ao meu projeto ao longo dos anos. E por isso, eles sabem que têm ao lado deles um autarca que pode ir contra o governo do Partido Socialista ou do PST, porque sabe que em primeiro lugar está os interesses dos larienses. E na área da saúde foi isso que aconteceu. O sistema entrou em falência com a reforma de muitos médicos de família a seguir ao Covid. E há aqui um marco importante. Tenta-se dizer ao longo dos anos o que é que foi feito. O mundo mudou no período a seguir ao Covid. A população mudou, a mobilidade mundial mudou. Hoje temos mais pessoas em virtude da imigração, mas também temos hoje mais pleno emprego, temos uma crise inflacionária, temos guerra na Europa. Portanto, a realidade da segurança e da saúde transformou-se e hoje um autarca tem que ter uma capacidade de adaptação superior ao de uns anos atrás. E é esse jogo, é essa capacidade tática de reação que nos torna eficazes em Leiria. Foi por isso que fomos o melhor concelho do país a combater o Covid, tínhamos esta capacidade de adaptação. E na área da saúde, a partir do momento em que começamos a perceber que há muitos reformados e saídas de médicos da função pública, que decidimos criar o projeto Bata Branca, em que, juntamente com o Ministério da Saúde, financiamos horas de médicos de privada para poderem dar consultas nos centros de saúde. E atualmente já deram cerca de 50 mil consultas e evitou que no último ano se encerrasse a maioria dos centros de saúde do Concelho de Leiria. Essa permanência de médicos está em prazo de validade, digamos assim. Eles não têm que ficar o sistema, para sempre em Leiria. É isso. Não, Como é que depois conseguem equilibrar essa situação? Hoje ninguém consegue fixar ninguém, não é? Pronto. A realidade do trabalho mudou. Bem, já não se fixa no local de trabalho, já se faz teletrabalho. E, portanto, vai haver teleconsultas, vai haver mais evolução tecnológica na saúde. Felizmente, o que acontece é que hoje o sistema de trabalho, sobretudo para as novas gerações, tem que ser um sistema em que o trabalho se adapta ao funcionário e não o funcionário se adapta ao trabalho. E, portanto, o médico diz, eu tenho disponibilidade de 10 horas por semana, mas só quero fazer segundas-feiras da parte da tarde. Bem, nós que estamos necessitados, não é a procura que irá definir, é a oferta que irá impor as suas, é a oferta de mão de obra que vai nos dizer, nós vamos aproveitar essas horas, esta flexibilidade que o Estado Central não tem e que através deste projeto de Bata Branca conseguimos e, portanto, essa foi uma resposta. Por outro lado, e suponho que seja esse o caminho que pretenda continuar. Certo. Deixe-me só passar aqui, eventualmente vamos ter que voltar a esta questão. E eu perguntava à Sofia Carreira se esta questão, precisamente, dos médicos de Bata Branca, que, enfim, que vão reforçar os cuidados de saúde no Concelho, se eles que vêm, mas que podem sair também quando acharem conveniente, criar alguma ligação com as pessoas. As pessoas precisam de assistência, de acompanhamento. Isso não se consegue com o projeto Bata Branca. É impossível, não é? Porque os médicos hoje estão, amanhã podem não estar. E, portanto, naturalmente, esse acompanhamento mais humanizado que se espera do médico de família, não é? Desta proximidade, dos médicos e dos enfermeiros de família, não se consegue neste projeto, mas naturalmente nós não questionamos. É uma solução, ainda que possa não ser a ideal? Não creio que será uma solução, não é a solução ideal seguramente, mas é o compromisso possível. Eu penso que a teleconsulta é uma área que deve ser vista com muito mais
interesse. Nós temos exemplos de municípios que apostaram muito cedo e há muitos anos, Cascais, por exemplo, nesta estratégia municipal de teleconsulta, e aí vão-se conseguindo criar algumas relações de mais empatia e de mais proximidade. E creio que talvez seja uma solução, não sendo a solução perfeita. A solução perfeita é mesmo conseguirmos um reforço médico, que não é fácil de acontecer. Efetivamente, o médico são 10 anos para a formação. É preciso que eles existam. E temos que ir ao cerne da questão. Nós não chegamos aqui por acaso. Formação. Isso é importante dizer, nós não estamos nesta situação, quer na segurança, quer na saúde, por acaso. Houve um desinvestimento estruturante dos últimos anos nestas duas áreas e agora estamos a sofrer as consequências disso. Paulo Ventura, o IEL, como é que olha para esta carência ao nível dos cuidados de saúde do Conselho de Leiria? Com muita preocupação, como deve calcular. Mais uma vez estamos a falar de uma função que devia ser assegurada pelo Governo, pelo Estado Central, e que efetivamente temos uma situação de falência, em que não conseguimos ter os médicos suficientes que necessitamos no nosso hospital, temos serviços de urgência fechados, temos dificuldades com os médicos de família que não cobrem, infelizmente, toda a população. Nós não temos uma visão negativista acerca de tudo o que a Câmara fez. Projetos bons. E o projeto Bata Branca foi um projeto bom e continua a ser um projeto bom. O que nós achamos é que, se calhar, temos de ter alguma estratégia naquilo que é o Bata Branca e temos também hospitais privados, temos a parte social e que, se calhar, faria sentido alocar estes médicos nas zonas mais periféricas do nosso concelho e permitir e financiar também, através de algumas consultas no setor privado, as necessidades que existem em termos de cuidados de saúde. Mais uma vez, o que para nós nos interessa é que as pessoas... O projeto Bata Branca abarcou todo o Conselho ou ficou mais focado nas freguesias mais carenciadas? Mas há freguesias mais carenciadas umas com as outras. Essas têm mais carências também, em termos de falta de médicos. Temos novos investimentos em Leiria, nomeadamente o hospital, que eu não vou referir o nome, não interessa aqui fazer publicidade, mas temos duas entidades privadas que fizeram grandes investimentos nesta área e acho que aqui neste sentido também há que fazer alguns protocolos no sentido de tentar realmente resolver aquilo que são as carências das populações. Não nos interessa muito honestamente se estamos a falar do público, privado ou social, acho que efetivamente temos que pôr as pessoas no centro das políticas e procurar soluções. Luís Paulo Fernandes, para o Chega, como é que vê uma solução ou um caminho, porque não depende propriamente da autarquia, para a questão dos cuidados de saúde? Bom, este é os 2 S, segurança e saúde, é os 2 S em Leiria, no país, mas em Leiria principalmente. Dizer o seguinte, a questão da saúde nós sabemos pelas notícias. Todos os portugueses sabem o que é que se passa em Leiria. Um caos. Não há, como não há efetivo na polícia, não há médicos. Mas depois assistimos a um investimento privado, de hospitais privados, a investirem em Leiria. Algo está muito mal. Algo está muito mal, é preciso o Governo Central agir, e não é agir com meias medidas, é preciso agir, é preciso tomar decisões, é preciso pensar nas parcerias público-privadas, porque se estão a investir, se vão aparecer novos hospitais, vai ter que haver forma de conseguir realizar a assistência médica, o direito à saúde. No ano passado tivemos as nossas grávidas a dar à luz no Porto, em Coimbra e algumas até em Espanha. Mas chega a ver com bons olhos a construção de hospitais privados ou não? Nós vimos com bons olhos todo o empreendedorismo que seja feito da atividade privada. Agora, foi feita a parte social, deixou-se fazer os contratos público-privados para se apostar no CNS. Neste momento o CNS está falhado. Nós temos o nosso Presidente da Assembleia Municipal a terminar o mandato, foi Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, como todos sabemos, quando podíamos ter esta pessoa tão perto, o nosso Presidente da Assembleia Municipal tão perto e como Secretário de Estado da Saúde. Mas defende o privado ou defende o SNS? Nós defendemos a assistência à saúde, o direito à saúde. E o que não temos é que as urgências, as pessoas estão a desistir, temos imensas denúncias e pedidos de auxílio que as pessoas desistem depois de estarem 6 horas na urgência do hospital, vão com a pulseira embora. Portanto, não funciona, não existe a assistência à saúde. E mais uma vez, assim como na segurança, nós, e como disse o Sr. Presidente, tem que haver
a veemência, tem que haver a coragem de reclamar. O Partido Socialista teve maioria nestes últimos anos para conseguir fazer um trabalho. A Câmara Municipal de Leiria também tem 8 vereadores em 11. No caso da saúde dos médicos, não é à Câmara, não é o Presidente de Câmara, não é o Luís Paulo, não é a nenhum candidato que compete ir contratar médicos. Agora, nós temos que ter a capacidade, a coragem de lhes dar condições, se forem familiares, que venham com a família, se forem noutro tipo de condições, falar com os médicos. Agora, se eles estão no privado, o que é que nós podemos fazer? Das duas, uma. Ou a Sra. Ministra da Saúde vai ter que pagar melhor, é que a verdade passa por isso mesmo. É como os polícias. Os polícias estão na Europa. Os nossos polícias portugueses estão na Europa, estão na França a trabalhar. Os nossos médicos estão na Europa e estão no privado. Portanto, resolver o problema passa por aí. Tem que se aumentar. Temos que pagar. Temos que pagar de uma outra forma. Se as pessoas fugiram do país porque não tinham condições de viver neste país, nem de governar a sua família, médicos e polícias, não há outra hipótese que é canalizar mais investimento, pagar bem aos polícias e aos médicos. Que não depende da Câmara. Não há outra forma. José Peixoto está cá. Temos que ouvi-lo. Estou a ouvir com atenção. Está a ouvir com atenção. Sim, e, portanto, agora vou-lhe dar bastante tempo, porque já está aqui em desvantagem, para poder propor soluções que ajudem a resolver... Sim, agora só ouvi dizer mal, não vi ninguém dar uma única solução para o assunto. Já houve aqui algumas é assim. É um facto que não é fácil, dadas as limitações que têm as câmaras. O poder local tem muita limitação, principalmente no pior problema que temos aqui, é a falta de profissionais de saúde. Não estou a falar de médicos, estou a falar de profissionais de saúde. Está a incluir os enfermeiros, os médicos... Os enfermeiros e os técnicos auxiliares também, que ainda por cima esses nem sequer carreira têm. Embora já tenha havido uma proposta nisso na Assembleia da República, toda a gente votou contra. Já todos os partidos que aqui estão votaram contra. Que eles tivessem uma carreira como têm os outros profissionais de saúde. Pronto. Agora, o que é engraçado nisto tudo é assim. O Serviço Nacional de Saúde, quando apareceu, tinha, as unidades, os SFs, as unidades de saúde, tinham um propósito. É um seguimento do doente e da sua família. E muita aposta na prevenção. O que pode fazer uma Câmara? Ajudar na prevenção. Aí sim, pode arranjar contratos com, por exemplo, na saúde mental, contratos com psicólogas e ver aqui na sociedade ter prevenção a nível das escolas, irem lá e fazer seminários. Isso pode fazer tudo. No fim de contas, criar junto da população uma preocupação com a prevenção. Depois, são políticas transversais, uma cidade melhor, com mais sítios de lazer, com melhor qualidade do ar. São coisas que demoram, mas que vão ser efetivamente boas para uma melhoria da saúde. Portanto, não é só estar a construir centros de saúde, onde depois, como não há dentro do SNS médicos para lá pôr, tem que se contratar os da bata branca. É um paliativo, eu não sou contra, mas temos que ter a noção que promove desigualdade, porque o médico que está no Serviço Nacional de Saúde acaba por ter um trabalho mais responsável, mais difícil e mais mal pago, porque o médico que, por exemplo, eu sei que alguns desses médicos da bata branca não fazem consultas de medicina familiar, medicina familiar não, como é que se chama? De especialidade, sim, não fazem consultas não vale a pena quando isto para mesmo. Portanto, as mulheres grávidas, por exemplo, não podem ser seguidas, não são seguidas por eles, não têm essa responsabilidade, exatamente. Não têm. Portanto, eles têm a vida, trabalham menos e ganham mais. Isso traz desigualdade. Depois, eu tenho uma certa dificuldade, francamente, em verem as ajudas que se dão aos médicos e não se dão a mesma coisa aos enfermeiros. Portanto, nós temos falta de enfermeiros como temos falta de médicos. Arranjar casas para o médico e os enfermeiros são postos assim um bocado de lado e eu sou absolutamente contra isso porque não há nada na saúde que não funcione se não houver complementaridade de serviços. Portanto, é isto que eu falo. Bom, e está na hora de avançarmos para... Tinha-me dito que eu tinha... Então, ficou aí pendurado com uma questão, não foi? Foi, depois tirou-me, falámos do que temos feito. Volto a dizer, nós passámos uma parte importante do debate até agora, onde tínhamos a falar sobre os serviços centrais do Estado. Não está cá nem a Ministra da Saúde, nem da Administração Interna.
Mas isto reflete também que, de facto, hoje... Mas acha que é necessário falar sobre essas questões? Eu acho fundamental, não estou a pôr em causa o alinhamento, porque, de facto, são as preocupações leirenses. E temos evidências, e eu ando no terreno e sei perfeitamente, que estas são as preocupações, porque muitas das outras também já conseguimos ultrapassar problemas. Primeiro ponto. Segundo, a questão da saúde está no topo das prioridades. Nós tivemos no tempo do Covid a plena noção de como é que funcionava a saúde. E tivemos... Não passou. Já passou. Sabes porquê, Sofia? Porque Mas se nós voltarmos atrás, vamos ter dificuldade em avançar com outras questões. Só dizer, na questão, para mim o Covid marcou-me como pessoa e como Eu autarca. acredito, marcou todos os E portugueses. enquanto uns estiveram em casa, eu estive na linha da frente, com muito orgulho. A cumprir a tua missão, tudo bem. E para além disso, há aqui uma... a Sofia Carreira tem uma noção muito distante dos Mas podemos ir diretas àquilo Posso. que queria O projeto nos Plata dizer, Branca para é um podermos projeto avançar. municipal. Da última vez que estivemos num debate, a Sofia Carreira disse que era da Praia Intermunicipal. Nem tem noção de quanto é que custa, nem da sua importância. E, portanto, da próxima vez convém saber mais sobre o que está a acontecer em Leiria. Depois há aqui um aspecto relevante sobre esta matéria. Nós vamos investir num plano municipal de saúde no próximo mandato. Até atento àquilo que foi dito aqui sobre o crescimento do investimento na área da saúde no nosso concelho. Foi um dos principais setores. E não são 2 hospitais, são 4 hospitais, mais um que está em projeto. Portanto, vamos ter mais ecossistema de saúde. Não sei de onde é que virão os médicos, de Leiria não virão porque já temos poucos, seguramente irá secar noutros pontos. Só queria deixar aqui um apontamento sobre a presença e influência política Vamos de um autarca. direto a esse apontamento. Não, mas vou direto, mas é só para perceber isto, porque é que é importante referir isto. Eu não faço interferência nas juntas de freguesia, também não faço interferência no governo, porque acho que o governo tem que governar com critério e, portanto, eu não quero, pelo facto de ter influência, amigos no governo, que privilegiem Leiria em detrimento de outros pontos do país. Eu também não privilegio juntas de freguesia pela sua cor partidária ou pelo facto de ser mais ou menos amigo de um determinado tipo de presidente de junta. Bom, mas trato todas com critério. Aquilo que eu peço ao país e aos governos, e aqui incluo os partidos todos, é que se faça as tais prioridades, que se defina, que seja transparente. Vamos então avançar para uma questão que eu vou incluir. Uma coisinha, uma coisinha. E é importante. Senão não conseguimos avançar. Quando falou nos 50 mil, não é? Neste preciso momento, dados de agosto, são menos, portanto, não sejamos assim, são 40 mil. Cerca de 40 mil, mesmo assim, são 27,5%. Pronto. Agora, isto são só números, deixe-me dizer isto é que é importante, são só números das pessoas que estão inscritas. Portanto, agora, nós temos cá gente que trabalha, que desconta para a Segurança Social, que são os imigrantes, que trabalham e não têm direito a nada. E esses não é só... É verdade, é verdade. Vamos tentar ainda abordar a questão da imigração, se conseguimos chegar lá. E eu vou juntar aqui 2 questões, peço-vos que consigam articulá-las. Que é a habitação e a mobilidade. Acabam por estar ligadas de alguma forma. Leiria tem falta de habitação, tem preços elevados, tem uma lista de espera na habitação social, segundo consegui apurar, e tem também falta de mobilidade, sobretudo em zonas do concelho que estão mais afastadas da cidade, não é? Vamos começar por aqui, agora vamos fazer aqui um intervalo aqui ao meu lado direito. Sofia Carreira, a questão da habitação, que mais uma vez não depende obviamente da autarquia, mas que a autarquia pode de alguma forma criar as condições, ou algumas. Não depende da autarquia, mas as autarquias tiveram ao seu dispor muito dinheiro no PRR para investimento em habitação a custo controlado. E basta consultar a página do IRU para ver a quantidade de municípios que se candidataram e que foram buscar milhares de euros para projetos que são hoje concretos, que estão hoje em construção nos seus municípios, e nós não tivemos esse investimento em habitação a custo controlado. Não tivemos sequer a apresentação de uma... Deixe-me terminar. Não tivemos sequer... Eu vou deixar terminar toda a gente, agora eu vou pedir que sejam breves. Sim, porque estamos... pois, mas nós estamos em desvantagem, franca. Não estão, porque os tempos estão a ser controlados, eu estou a tomar nota disso. Pronto.
não houve nenhum investimento significativo nesta área e tínhamos condições para o ter feito e, portanto, perdeu-se uma oportunidade no PRR nesta área da habitação a custo controlado e do incentivo à habitação. Inclusive é com outro tipo de estratégias, no apoio a rendas e todas essas alternativas que outros municípios... Gonçalo, que outros municípios... Temos um regulamento a funcionar. Gonçalo, os teus regulamentos... Estamos a apoiar 300 famílias com as rendas. Sim. Temos um regulamento que está acessível aos lareiros. Dá licença que termine. Sim, eu conheço perfeitamente o regulamento, como conheço o teu regulamento de apoio ao comércio, que é extraordinário e que retira... Sobretudo com a responsabilidade que são as próximas eleições. Dá-me licença. Eu tenho que interromper. Não vais interromper nem vais baixar o nível do debate, porque já vamos. Não. A elevação. Talvez precise fazer um intervalo entre os dois e passam os seguintes. Não, o Dr. Gonçalo convive mal com o Dr. Gonçalo convive vamos mal continuar aqui neste com o argumento. speak, O Dr. Gonçalo avançar. convive há muitos anos mal com o argumento, com o contraditório, e a reação que tem é começar a ser deselegante e baixar o nível do debate. Então, Sofia, e portanto peço que esse momento não aconteça e que me deixe terminar. O regulamento que existe eu também o conheço, como conheço o regulamento recente para o comércio, que é retirar a responsabilidade do Estado em uma série de coisas. E, portanto, eu conheço os regulamentos e se estão a apoiar 300 famílias, provavelmente deveríamos estar a apoiar muitas mais. É a minha opinião. E não foram aproveitadas as verbas do PRR. Lamento muito, não foram de forma nenhuma e foram milhares de euros que outros municípios tiveram visão e conseguiram aproveitar. A proposta que o nosso partido e que a nossa candidatura tem é clara. Foram recentemente lançadas propostas pelo Governo de investimento e que vão haver financiamentos nesta área. E nós estamos já, neste momento, e na apresentação do nosso programa, vamos apresentar propostas muito concretas e já estamos a preparar o nosso trabalho para fazer... São? Exemplos. Para fazer candidaturas a esses financiamentos e às propostas que o Governo... Não, ao PRR não. Isso é quase um insulto. E vamos continuar neste debate e acho que não adianta, não é, Gonçalo? O insulto não nos leva. Eu gostava de terminar, se possível. E tens que aprender, o Sr. Presidente tem que aprender a viver com o contraditório, viveu muitos anos sem contraditório e está mal habituado. E portanto, apresentarmos propostas para termos habitação a custo... contraditório, desculpa. Mas eu vou ter que responder depois. Já vamos chegar aí, Não, mas vai demorar um bocadinho, vamos ter que então dar a volta. eu vou solicitar ao Sr. Presidente que eleque, vai elencar... estamos a perder tempo, vai elencar as candidaturas que apresentou e vai apresentar os valores que conseguiu. Eu não consigo concluir porque estou sempre a ser interrompida. É muito complicado. Não é possível. É impossível ignorar porque isto é estratégia. E, portanto, quando as pessoas não têm outro tipo de argumento, adotam esta estratégia. A verdade é que perdemos uma oportunidade no PRR e nós não queremos perder as oportunidades que o Governo agora vai lançar. E, portanto, a nossa proposta passa por apresentar candidaturas a financiamentos para conseguirmos reabilitar uma série de espaços, quer nas freguesias, quer na cidade, que podiam estar já a ser reabilitados, e uma estratégia de apoio superior, uma estratégia mais ambiciosa do apoio ao arrendamento, nomeadamente o arrendamento jovem, que no nosso entender deve ser prioritário. Bom, então, Paulo Ventura, agora chegou a sua vez relativamente à Iniciativa Liberal, quais são as propostas, os caminhos possíveis para resolver esta questão das dificuldades com a habitação no Concelho de Leiria? Como disse bem, a mobilidade está muito relacionada com a habitação. A partir do momento que temos um sistema de transportes públicos insuficiente, o que acontece é que as pessoas acabam por trabalhar muito perto das suas zonas de residência. Podiam viver mais longe se tivessem podiam viver mais longe das suas áreas dos locais de trabalho, em zonas em custo solo mais baixo do que junto à cidade, e é isso que nós promovemos. Ou seja, nós já há bastante tempo lançámos um projeto de metro ligeiro de superfície para a cidade de Leiria. Estamos a falar de uma rede de 5 linhas, muito relacionado com alta velocidade. Apresentámos este projeto já talvez em abril deste ano. É um projeto que é transversal e que afeta um conjunto de áreas
desde a área da habitação, por a razão que já falei, porque acabamos de criar polos habitacionais ao longo da linha, em zonas mais distantes da cidade, em custo de solo bastante mais baixo. É também relevante na questão da coesão social, porque temos que perceber que há um conjunto de famílias que acabam por despender uma parte significativa do seu orçamento numa viatura própria ou em duas viaturas próprias, que se tivessem mobilidade, soluções de mobilidade, se calhar não tinham a necessidade de ter duas viaturas e uma chegarias perfeitamente. Depois temos toda a área de medidas na área da habitação. No que diz respeito, sabemos que algum trabalho foi feito no sentido de retirar alguma burocracia na Câmara, mas é preciso aprofundar este trabalho e acelerar os processos de licenciamento. Não podemos estar à espera de 1, 2, 3 anos para obter um licenciamento de uma habitação. Há também a questão de tirar alguma burocracia, aquilo que tem a ver com as casas modulares e as pré-fabricadas. E também queremos uma medida de incentivo, que é possível pela lei, que é uma redução de 20% no IMI para os imóveis urbanos no arrendamento. É uma medida para estimular o mercado de arrendamento e há muitas outras, mas estas são as nossas medidas principais. Em relação à mobilidade, queríamos também falar da questão do Mobilis. Temos que estender o Mobilis com mais carreiras e mais frequências e temos também a questão da própria mobilidade suave, em que é preciso haver sistemas contínuos de mobilidade suave, nomeadamente as ciclovias. É necessário acabar a ciclovia do Polis nas zonas onde não tem continuidade e ligar as várias urbanizações ao Polis enquanto carreira central de mobilidade da cidade de Leiria. E quando falamos da cidade, o Conselho não é só cidade, estamos também a falar na extensão às várias freguesias, haver redes pedonais e cicláveis em todo o Conselho. Paulo Fernandes, pedia-lhe que seguisse o exemplo do Paulo Ventura e fosse objetivo e concreto relativamente às propostas do Chega. Sim, objetivamente, mas nós não podemos ignorar o nervosismo dos candidatos do PS e do PSD. Isto porque também poderá fazer parte da estratégia do debate. O que temos que ver é os sucessivos governos, a forma como falharam. E por isso é que o Chega pede uma oportunidade para que na Assembleia Municipal, objetivamente, nós estamos perante uma lei que foi aprovada. Começou mal, mas na Assembleia da República, a nova lei de solos. Isto é importante dizer que temos mais uma ferramenta que foi aprovada na Assembleia da República. E o Chega até acompanhou, queria ter mais participação, não conseguiu. Esta lei de solos, bem acompanhada, bem fiscalizada nas Assembleias Municipais, vai dar a oportunidade de criar mais oportunidades de espaços que antes não podiam ser construídos e que agora vão poder ser construídos, tanto em REN como em RAN. Portanto, é uma lei muito importante e qualquer autarca, qualquer deputado municipal que vá ser eleito tem a responsabilidade de garantir o princípio de igualdade de oportunidades a todos. O que nós não queremos é que, como havia projetos de interesse municipal nesta Câmara Municipal, só servia, por vezes, na minha opinião, para ajudar os amigos, ou os amigos dos amigos, ou quem tinha bons amigos, ou bons arquitetos, é que se conseguia escapar aos projetos de interesse municipal. Neste momento, a lei de solos é muito importante para os novos autarcas que vêm, para os deputados municipais, deputados de freguesia têm que ter essa responsabilidade. Portanto, conta com isso se for autarca e vamos ter que passar à frente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que ver os edifícios públicos estão devolutos, que há muito que se fala, e reabilitar. Mas que não se age. Depois, Leiria, na questão da mobilidade, como todos vimos, hoje para chegarmos de manhã, não conseguimos todos. Como é que é possível em Leiria? Não há estratégia, não houve estratégia de mobilidade rodoviária nem urbana. Que nós temos o exemplo, olhamos para ali, nós no próprio IC2, nós não temos 2 faixas de rodagem. Não se consegue chegar a Leiria porque vamos em filinha na hora de ponta. Portanto, isto leva a que o trânsito, e não se procure casas fora de Leiria, neste momento Leiria tem um problema de mobilidade urbana que este Executivo, com maioria absoluta, não conseguiu resolver, com 8 vereadores, não conseguiu resolver, falhou. Gostava de perguntar mais uma vez, onde é que estava o Chega e o PSD? Está aqui, teve sempre. Quando foi o parecer da alta velocidade e que nós fomos o único partido a dar um parecer para a alta velocidade, um projeto estruturante em termos de mobilidade, não só para a Leiria, para a região, e onde é que eles estavam? O Conselho Municipal de Ambiente, eu sei quem estava. Estava o Executivo e estava a Iniciativa Liberal. Então vamos passar agora, José Peixoto, esta questão da habitação. Nem alta velocidade, não se vê nada. Isto começou com... Vou começar com como é que o senhor acabou a falar da lei dos solos. O solo é um bem público finito. Portanto, e a falta de habitação não pode servir para que somente a construção desenfreadamente. A ocupação desordenada, quer dizer, vai desperdiçar recursos e vai
impedir que sejam recuperadas e promovidas áreas que prestavam um importante serviço social que cada vez acontece menos nas cidades, que a pequena e média agricultura, a floresta e a pastorícia. Depois dizem que há incêndios, depois dizem que acontece esta coisa toda. Depois, medidas, já aqui foram faladas, não vou inventar a pólvora, mas atualizar o levantamento dos edifícios desocupados, a propriedade do município, negociar a aquisição dos antigos edifícios dos guardas prisionais, por exemplo, avaliar a possibilidade da reconversão de modo a serem adaptados à habitação, tendo em conta as prioridades, arrendamentos a preços acessíveis, residências para estudantes, que já estão a ser feitos alguns, é verdade, as residências temporárias para profissionais deslocados. Cá voltamos aos médicos e isto aqui poderá ser importante. Os imóveis privados é inventariar quais são, e são muitos, que estão aqui e que estão desocupados, identificar os que têm condições de restauro e porque é que não são restaurados, se é por dificuldade das famílias, se é por... E aí, logicamente, a Câmara poderá ter uma hipótese de tentar convencê-los a restaurarem-nos, se tiverem possibilidades, mesmo com a ajuda da Câmara, se isso for possível, e se não quiserem, então, ir para a estratégia da apropriação pela Câmara temporária e depois fazer a devolução e com regras. Isto é tudo, não é inventar a pólvora, isso já se faz há muito tempo. Não é uma operação limitada. A apropriação da propriedade privada? Não passa para a Câmara. Não falem, não metam coisas na minha boca que eu não disse. Sim, é tão simples como isso. A estratégia é, se as pessoas não querem habitar a casa, se as pessoas não a querem tornar habitável, não a querem arrendar, não querem investir nela, são focos. É preciso perceber porque é que elas não podem fazer isso. Mas eu falei não nisso. Querem, não podem. Foi a primeira coisa que eu falei, não foi? Falar não vamos entrar por aí. Era mais um caminho dava um debate longo. engraçado, porque isto de facto é importante. E é um dos grandes problemas das cidades neste preciso momento. Bom, vou-lhe dar a última oportunidade de intervenção e peço-lhe que seja breve, apesar da situação. Não. Vou ser breve. Mas tenho que fazer aqui este esclarecimento, como é óbvio. Eu não sou contra opiniões contrárias nem o contraditório. E venho para um debate e estou habituado a debater há muitos anos na política. Aquilo que eu peço, aquilo que eu desejava é que, de facto, o nível de conhecimento e de desenvolvimento dos nossos candidatos fosse de um nível de conhecimento um bocadinho mais profundo. Mas é natural porque dividem a vossa vida entre a Assembleia da República e Leiria e, portanto, é natural que não tenham conhecimento tão profundo como tem o Paulo, que participa, é ativo, vai às ações, etc. E isso é só nesse aspecto que eu queria dizer. Só deixar aqui um apontamento sobre a questão da habitação. Sim, nós tivemos candidaturas aprovadas no PRR, ao contrário do que foi dito, 8 milhões de euros. Temos casas a ser reabilitadas, da parte de 20, da parte daquilo que são o nosso património municipal, e estamos naturalmente empenhados em construir mais casas no futuro. 20 casas. Consultamos o site do IRU e vamos ver quantos os outros municípios conseguiram, Dr. Gonçalo. Sim. O que se assiste todos os dias é a inauguração de prédios e a habitação acessível pelo país todo. Fartamos-nos de ver. E nós temos 20 casas. Isto é uma loucura. As casas caem do céu. As casas caem do céu e vão construídas. Não, é público. Os dados são públicos, Dr. Gonçalo. E não vamos concluir com a proposta do PSD para o futuro de uma forma muito sucinta, por favor. Deixe-me só dizer, a habitação é um problema crónico, sobretudo para os jovens, sobretudo para quem se desloca de fora. Felizmente as gerações que estão aqui têm a sua casa, mas tenho filhos e tenho plena noção de que os ordenados que se praticam em Portugal é impossível para um jovem hoje poder comprar uma casa ou pagar rendas tão altas como acontece em Leiria ou em Lisboa. A tendência será, infelizmente, para piorar, porque Leiria vai se tornar cada vez mais atrativa. Propostas para o futuro. Sobretudo pessoas que vêm de Lisboa, porque lá é muito mais caro e vêm procurar, através de um efeito de mancha de óleo, outros concelhos, e Leiria sendo o concelho mais a norte de Lisboa, com mais potencial, é bem possível que venha a receber cada vez mais pessoas de Lisboa, porque efetivamente Leiria tem a qualidade de vida e a capacidade de atração de famílias para cá. Nós temos que aumentar o nosso parque habitacional municipal, não tenho dúvidas sobre isso.
A estratégia de investimento terá que ser assente através de empréstimos do BEI, já não há linhas de crédito PRR, muitas delas foram reprovadas, nós tivemos candidaturas que não foram aprovadas, nós e muitos outros concelhos do país. O PRR foi uma oportunidade e nós focámos no PRR... Não vamos voltar atrás. Não vou voltar atrás, só estou a dizer mas que... já falamos... quando disseram que não tínhamos candidaturas aprovadas do PRR, estou a dizer que temos, como tinham dito que não. E, para além disso, é importante dizer que o futuro passa muito por aquilo que é a curva de aprendizagem de países mais desenvolvidos do que nós, nomeadamente França. Aprender com os outros. Onde temos uma grande necessidade de criar, até a nível intermunicipal, possivelmente, empresas intermunicipais ou municipais, nós temos massa crítica suficiente para isso, para desenvolver um parque habitacional que permita regular aquilo que é um desequilíbrio preocupante no país, em especial nas cidades, e por isso vai necessitar mesmo de construção. Mas vamos ficar por aqui. Mas não é só no mandato que se faz isto. O parque habitacional nas cidades francesas demoraram 60 anos a construir. As ideias e as propostas do PS. Terminamos aqui o debate sobre o futuro de Leiria. Agradeço desde já. Não falamos de muitas coisas importantes e outras falaremos com certeza mais à frente. Concluímos então assim com propostas sobre a habitação, a segurança e a mobilidade em Leiria. Até breve.